Mas esse projeto do Empossados, bom, primeiramente ele é resultado de uma provocação do professor Fábio Pallotta, né? A gente já vinha conversando fazia um tempo, né, sobre projetos ambientais. Eu tenho um projeto escrito, que ainda não foi materializado, mas escrito faz um tempo, sobre o Cerrado, no Centro-Oeste Paulista, e a gente estava conversando sobre isso. E o Fábio falou, olha, eu estava comentando também que eu estava desenvolvendo projetos de cunho ambiental em Bauru, né, no audiovisual. Ele falou, olha, né, por que você não pensa o antropoceno em Bauru, né? Ele vai falar mais sobre esse termo, porque essa é da pesquisa dele, não é da minha pesquisa, né? Por que você não fala mais sobre o antropoceno em Bauru, né? Essa questão do impacto do homem no território. E aí eu me lembro que você comentou uma coisa do tipo, olha, né, para muitas tradições, né, de nativos indígenas, existe uma visão anímica do mundo, que é onde os seres têm uma voz, né? Os seres como a natureza, o vento, o ar, o rio, né? Ele falou, não sei o que você vai fazer com isso, Liane, mas fica aí essa provocação. E eu fiquei lá matutando, gente, como que... E nisso veio essa conversa dos rios também, né? Fiquei pensando, como que eu faço um rio falar, né? O que a gente vai fazer com isso? Então veio esse desafio de pensar esse projeto. Então esse é um projeto que ele foi submetido para a Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, no ano passado, em 2022, foi isso. Ele foi executado no ano passado, para o edital Raízes do Cerrado, né? Ele foi executado do ano passado até o começo desse ano, que a gente fez a finalização. Foi um cronograma bem enxuto para um projeto que geralmente a gente costuma trabalhar em cinema, geralmente a gente trabalha com 1 ano de produção, a gente teve 6 meses nesse edital, incluindo a pesquisa. Então, foi tudo assim, muito intenso no sentido de se debruçar sobre esse assunto. E aí, para levar isso a cabo, então, né, eu e o André, que é meu parceiro, que fez toda a parte gráfica do projeto, animou todos esses mapas, enfim, depois eu conto esse making off, que foi uma insanidade, coitado, mas enfim. A gente decidiu contar com quem poderia nos dar um respaldo sobre esse assunto, né, com o professor Fábio e com o Edson, que estuda ali as origens de Bauru, né, aquela virada do século XIX, ali, os primeiros, e é bem primórdios mesmo, né, sobre ocupação. O professor Edson foi muito gentil, porque um dos artigos na nossa bibliografia é um artigo que estava no Prelo na época, não tinha sido publicado ainda, sobre aquela história do Monsenhor Claro e dos artefatos deixados às margens do rio. Então essa é uma história estritamente da pesquisa, inédita e assim, com bastante respaldo. Assim, ele fez o artigo dele era bem extenso, assim, com todos os indícios deixados na margem do rio, enfim. Foi um trabalho bem, bem extenso, com esse desafio para a gente de transformar isso de uma forma didática, porque pensando muito assim, como traduzir isso para um público escolar também, para jovens, ensino fundamental e médio. Vocês viram que assim, ele é bem didático em vários momentos, né? Tem alguma coisa do poético ali com a performance, mas a ideia era sempre não deixar abstrato demais e não deixar hiperinformativo também a ponto de ficar maçante. Então fechamos ali num recorte de 13 minutos, né? 13, 14 minutos ali, que foi como a gente conseguiu condensar. Então a gente teve a consultoria histórica dos professores e a consultoria do Guilherme do Amaral Carneiro, que é um dos proprietários lá do Museu do Café de Piratininga, que foi parceiríssimo nosso também, que aí ele fez um relatório ambiental pra gente antes de eu começar a escrever o roteiro. Eu juntei a bibliografia dele com a bibliografia do Fábio e do Edson e fiquei lá debruçada em como traduzir isso para um formato narrativo. E a solução que me veio foi tentar contar Bauru cronologicamente, de forma que cada trecho da cidade de Bauru fosse contado por um rio diferente. Então a gente pega ali, a gente não tem esses rios se misturando e a gente não tem um vai e vem cronológico também para facilitar mesmo, né, para todo o público. Então a ideia é que cada um deles destacasse alguma coisa que tivesse a ver com essa ocupação e que a gente pudesse acompanhar ali a trajetória de Bauru em relação aos seus recursos hídricos, né, enfim, a não existência, a não implantação dos seus planos diretores posteriormente, enfim, todas essas questões. Eu parei numa série, aí é raro a gente ver isso em audiovisual, dificilmente você vê bibliografia em audiovisual, mas eu fiz questão de colocar, porque tem coisas incríveis publicadas na cidade, tem mestrados, tem trabalhos de TCC, enfim, tem uma série de coisas que já foram feitas e pensadas com soluções. Esse trabalho não se propõe a dar soluções, assim, não é esse o ponto nosso, é um tema extremamente complexo, né, que a gente se baseou ali no possível para dar conta dessa estrutura. E a partir disso, enfim, trazer uma sensibilização para que as pessoas também abracem essa pauta, enfim, e tragam cada uma a sua bagagem dentro da sua área de atuação no que podemos fazer a partir disso, né?
Então a gente não se propõe a dar soluções unívocas, mas a traçar um panorama geral do que diz respeito, né? E é curioso, o pessoal comentou no início, né, sobre essa premiação no festival do Ecocine. O Ecocine é um festival internacional, mas ele é sediado no Brasil. Ele é o festival de cinema ambiental mais antigo do Brasil. E quando a gente começou a inscrever ele em festivais, porque a nossa ideia originalmente era, vamos circular ele em Bauru, ele diz respeito ao nosso território, né? E ele teve essa aceitação num ponto que nos deixou tristemente reflexivos, porque assim, essa é a situação de ocupação territorial do Brasil inteiro, né? Que está, enfim, em vários outros territórios, né? Então, de certa forma, esse tema, ele está relacionado ao que as cidades enfrentam, né, nesse momento, né? Então, acho que tem, enfim, N questões, assim, né? A gente teve também a participação da Bel Dropa, que é uma coreógrafa daqui de Bauru, e aí foi provocação em cima de provocação, né? Aí eu fiz a minha provocação para ela, porque eu falei, Bel, eu queria retratar os movimentos dos rios nas suas diferentes, enfim, situações, né? Assoreados ou encanados, ou escassos, ou transbordando. E aí a gente conseguiu um apoio cultural do Marcos Caracho, né, que é arquiteto aqui de Bauru, porque ela que veio com essa solução visual da gente tentar gravar como se fosse ela nessa perspectiva de baixo para cima, como se ela fosse o rio em curso. E aí a gente ficou, gente, como que nós vamos construir isso? Aí eu fui atrás de serralheiro, a gente cotou quanto que custava o vidro, qual a espessura do vidro para ela dançar em cima do vidro. E assim, aí tinha o prazo de execução, tinha o custo disso e onde que eu vou guardar isso depois, até ambientalmente falando, né? Porque eu vou construir um negócio que eu não vou usar depois. E aí o marido dela trabalhou com o Caracho uma época e conseguiu esse apoio pra gente, porque dentro do escritório dele tem uns andares que tem esses vãos, né? Com esses vidros de um andar pro outro. Então a gente pôs a câmera posicionada no chão pro andar de cima. E foi uma loucura também, porque para não vazar o reflexo do vidro com a parte de baixo, então... Teve o Thiago Rosa, que é um cenógrafo e diretor de arte aqui de Bauru, ele ajudou a gente, forrou o chão inteiro, os laterais inteiros, para não ter... Ela dança no andar de cima e a gente... como é vidro, a gente filmou do andar de baixo para cima. Que fantástico. E o André, depois que fez o grafismo e a codireção comigo, fez uma animação frame a frame, porque alguns elementos não tinham como sair na gravação. Sei lá, cantinho de janela. E aí foi lá o André. Nossa. Ele foi no frame a frame pintar ali. Foi, enfim. Então teve essa. E foi uma solução que a gente encontrou, porque também é uma estratégia narrativa no sentido de, eu tenho. Como que eu conto essa história? Eu tenho imagens de arquivo, eu vou filmar esses rios. Quais rios eu consigo ou não acessar, porque muitos deles estão literalmente debaixo da terra, né? Então a gente teve o Conrado, que fez todas as imagens aéreas. E aí eu ia sinalizando ele por coordenada do Google Maps mesmo. Tipo, vai nesse lugar aqui, porque eu via pelo Maps, passava no lugar, mas a gente precisava testar na imagem aérea se aquilo funcionava também, né? E então fizemos essa pesquisa de imagem também de Google Maps e a gente foi se valendo desses recursos para tentar contar uma história num ponto de vista não antropocêntrico, digamos assim, né? Como seria esse rio contando. Então fiz o convite para várias locutoras e atrizes de Bauru. A Marina Fontanelli está aqui hoje, que é o nosso aquífero, né? e foi um exercício também de pensar nessas texturas, né, das atrizes e das locutoras que eu conheci em Bauru, qual tinha cada perfil de timbre que pudesse contar. Então, quem é mais melancólica, a Marina que tem uma voz que abraça a gente, assim que você? Eu sou o último, eu sou uma E aí, enfim, fiz o convite para elas, né, que gentilmente toparam também, mas tem, enfim, outras parceiras artistas de Bauru. Nesse exercício também de como traduzir esse rio, e aí o rio veio como voz de mulher de cara, assim, não, vão ser todas mulheres, não quero saber. Enfim, não sei, eu acho que, sei lá, fez sentido ali, né? Essa coisa da emoção, da água, enfim. E acho que é isso, gente. Aí, os mapas, né? Uma outra informação importante aí falando sobre narrativa, né? Nós não tínhamos, né, mesmo assim, em todos os registros que a gente levantou de tese, de dissertação, de TCC, etc., eu não encontrava em lugar nenhum um mapa, é uma coisa simples, gente, mas assim, é um mapa hidrográfico de Bauru, assim, todos os rios, os córregos desenhados no mapa, isso não existia.
E aí eu tive numa das gravações que foi dentro do Centro Ambiental do DAI, que o DAI também autorizou a gente, né, a fazer as gravações ali dentro do Centro Ambiental deles, que fica ali na beirada do Batalha. Toda aquela parte de captação a gente fez ali dentro. E o técnico dentro do Centro Ambiental falou: ah, Eliane, eu tenho esse mapa. E a gente mostra para as escolas, geralmente quando as escolas visitam. E aí, então, ele cedeu esse mapa pra gente, mas a gente optou em não incorporar esse mapa ipsis literis, assim, na tela, por um recurso narrativo mesmo. O que a gente fez? A gente pegou esse mapa, eu e o André foi jogando isso no Google Maps, porque vários aparecem no Maps, mas alguns não aparecem, porque tem via em cima. Então, a gente foi meio que sobrepondo isso na textura ali das vias, enfim, do que já tinha de ocupação. E o André foi fazendo no Photoshop uns trecos gigantescos, assim, de mapa em cima de mapa, colado em cima de mapa, porque ele animou um por um. Então, o curso que a gente vê de cada um é realmente o curso de cada um dos rios que está falando e que está sendo contado. A sensação que eu tenho é que para fazer esse filme, vocês se isolaram do mundo e ficaram 6 meses trancados só fazendo isso. Eu estava cuidando das pequenas. Ela tem gêmeos. Não teve jeito não, Laís, mas foi uma entrega, né? É muito trampo. Foi uma entrega e foi gostoso, assim, foi preocupante, né? Porque você vai vendo esse assunto, você fica meio descrente, assim, nossa, né? E agora, né? O que a gente faz com isso, assim, no sentido propositivo mesmo? Porque era uma conversa que eu tinha com o Fábio desde sempre, né? Tudo bem, você pode fazer uma coisa num tom de denúncia, tem 1000 caminhos narrativos para seguir, né? Mas como que a gente faz alguma coisa que possa trazer um olhar coletivo para essa questão, né? De vamos todo mundo de alguma forma não se responsabilizar, mas enfim, se solidarizar com isso, né? E se responsabilizar. Se responsabilizar também, com certeza. Mas então é isso, gente, assim, em termos técnicos foi esse o processo, em termos criativos também. E eu acho que tem a proposta nossa agora é poder, enfim, levá-lo para escolas também, poder fazer discussões em outros espaços também que sejam espaços formativos, né? Porque essa era a intenção de saída do projeto, né? Que a gente pudesse fazer ele circular mesmo. Então eu vou passar a palavra para o Fábio agora, depois a gente abre um bate-papo todo mundo, né? Bom, boa noite a todos, a todas aqui, né? Amigos, convidados, novos amigos, meu amigo de sempre, minha amiga de sempre, minha esposa querida. É um prazer estar com vocês e tratar de um assunto que é muito importante e que eu gosto muito, que é a minha cidade. Eu sou bauruense, passei algum tempo em São Paulo e toda vez que eu voltava para Bauru pela ferrovia, eu ficava encantado com a ferrovia e ver meus avós, os meus primos, os meus amigos e a cidade em si, né, o centro histórico. E isso me marcou demais, né, uma memória afetiva que eu trago e mais velho, né, bem mais velho, eu percebi que a cidade realmente é uma das maiores invenções do ser humano, com seus defeitos e as suas qualidades, mas está todo mundo aqui, com todas as possibilidades, com todas as mazelas, etc. E me encantei também com o racionalismo, o antropocentrismo, o iluminismo, o homem no centro de tudo. E nas minhas andanças, nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo outros olhares. E agora que eu estou fazendo doutoramento em Portugal, sobre a ferrovia, né? Nós temos aqui um dos maiores especialistas do transporte ferroviário brasileiro e dos nossos transportes ferroviários urbanos, né? Que é a Sorocabana, a noroeste do Brasil, que eu estudo, e a Paulista. E eu descobri que a minha cidade ela não era tão amistosa, ela era amistosa comigo, que sou de classe média, sou branco, tenho certa renda, desfruto de todas as benesses que a nossa visão eurocêntrica permite. E eu comecei a perceber que tudo que acontecia aqui no começo da nossa existência, através da ferrovia, o início da nossa modernização, né? Então, de Bauru para frente, então a gente vai tratorar, vai passar por cima, o progresso vai chegar e etc.
Mas o que é esse progresso? Eu comecei a perceber que ele é um prelúdio, foi um prelúdio, né? Toda essa situação de massacre dos Caingangue, Oti Chavante e Guarani Nhandeva, em 4 anos, de 1906 até 1910, a gente chegou na barranca do Rio Paraná, nós tínhamos acabado com 5% de toda a cobertura vegetal do estado de São Paulo. Nós acabamos com 13.600 quilômetros de mata, dos mais diversos biomas. E eu falei, mas que coisa de louco, né? Quem que me explica tanta barbaridade, né? Progresso a partir do progresso e vamos nessa. Aí me surgiu um referencial teórico, um francês chamado Bruno Latour, e ele começou a falar coisas para mim que faziam muito sentido. Que é o seguinte, o rio, ele não é um objeto, ele não é só condutor de esgoto, ou condutor de vida e de água. Ele também é um personagem. As bactérias e os vírus, ele tem uma passagem sobre o Pasteur descobrindo a vida, né? Ele tem uma passagem muito interessante falando sobre essa questão de que todos os objetos eles são atores, eles são personagens. Todas as coisas, todos os pensamentos, tudo se relaciona com tudo. E ele tem como premissa ter descoberto um sociólogo chamado Gabriel Tarde, que disputou muito com Émile Durkheim, né? Quem seria o fundador da nova ciência social, né? A sociologia, e o Tarde, infelizmente, foi derrotado. E quem sobreviveu, que a gente estudou na escola, né? Foi o Durkheim, que fala da sociedade acima de todas as coisas, o ser humano no centro, e o Gabriel Tarde foi esquecido. E o Latour ele recuperou essa questão de ou se salvam todos ou não se salva ninguém. E é engraçado porque eu estou falando para vocês de um referencial europeu extremamente sofisticado, tanto Latour quanto Tarde, né? O Tarde era da nobreza francesa, falava milhões de línguas, né? Tinha todos os recursos, fez parte do poder judiciário, e o Latour também. Tudo bem, só que nós temos o Ailton Krenak, nós temos as nossas lideranças de Araribá. Eu estava conversando com a Liene aqui, converso sempre com quem eu posso, para a gente poder valorizar esse tipo de conhecimento e esse tipo de pessoa, né? Que é a dona Dirce Caingangue, a Suzilene Caingangue de Vanuiri. E esse pessoal, eles estão aí com esse conhecimento super sofisticado, não é no século XIX ou no século XX, porque está tudo acabando. 500 anos, né? A Liene me lembrou, né, do Ailton Krenak. Vocês estão aí incomodados porque vocês vão desaparecer? Se vocês desaparecerem, a gente não vai sentir falta, porque a gente está sendo ameaçado há 500 anos. E o Latour, ele foi essa centelha. Eu tenho que estudar muito, né? Não me perguntem nada em profundidade, pelo amor de Deus, porque eu vou dar vexame aqui. Mas o pouco que eu estudei do Latour e quero estudar, e do Gabriel Tarde, né? O Tarde, por sua vez, ele estudou, ele fez contato com Leibniz, né? E as mônadas, etc. Tem que entender melhor essa questão dessa relação das mônadas e sociedade. O Latour não usa a palavra sociedade, ele usa a palavra coletividade para incluir todos os seres vivos e todos os objetos. E ele dá um exemplo muito interessante, né? Um revólver, ele é um revólver. O ser humano é um ser humano. Agora, a hora que o ser humano pega o revólver deixa de ser um revólver, sendo um revólver, e o ser humano deixa de ser um ser humano, mas é um ser humano empunhando um revólver. Então ele tem toda essa jogada muito sofisticada e muito interessante, porque a gente imagina os nossos artefatos, os nossos objetos, como uma coisa inocente, como uma coisa que você usa assim, sem nenhuma implicação, sem nenhuma repercussão dentro de você anímica, mas está tudo acontecendo de forma diferente em você cada vez que você faz um gesto desse aqui, ó, né?
porque existe o vidro, a água encanada tratada, que está gelada, o copo, e o copo não é só o copo, a água não é só a água, e a jarra não é só a jarra. Então, eu agradeço muito a Liene, né, de ter tido essa grandiosidade, de ter criado um espaço, né, tanto para mim quanto com o professor Edson, que é um especialista em etnografia indígena, principalmente dos Caingangue, né? E ficou um trabalho maravilhoso. E quando ela fala, vocês me ajudaram, eu falei que isso aí é coisa sua, né? Que maravilha que ficou, porque tem tudo, tem conhecimento científico, tem poesia, muita poesia, tem a água, tem as ideias do Latour, né? Dando voz a esses rios. E tem o antropoceno, que eu vou falar só um pouquinho, porque eu já falei demais, eu quero que vocês perguntem, etc. Antropoceno seria a era do ser humano. Nós temos um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que nós conseguimos, em 2.500 anos de civilização ocidental, com a nossa marca, transformá-lo tanto que, a partir de 1952, através de um lago que existe no Canadá, a gente provar cientificamente que, a partir da industrialização, com a emissão de CO2, e a partir de 1952, com a presença de isótopos radioativos, você tem toda uma transformação ambiental que acontece a cada 5, 6 milhões de anos, em fração de segundo. 1760, industrialização, 1952, isótopo radioativo, e tudo bem, a gente começou a industrializar e vinha ali naquela toadinha, bonitinha, tranquilinha, né? Explorando os operários lá na Inglaterra, a molecadinha ficava com nanismo dentro das minas de carvão para pegar carvão, papapá, mas daqui a pouco, Primeira Guerra Mundial, avanço tecnológico, Segunda Guerra Mundial, um absurdo, né? A tecnologia avançou. E a tecnologia ela é uma caixa preta, porque você sabe como ela entra no sistema, mas você não tem noção de como ela vai se comportar. Vide ChatGPT, vide essa coisa que eu acabei falhando com o meu amigo Edson, né, por não ter entrado em contato com ele, achando que ele fosse um cara super conectado, e eu sou pouco, ele deve ser pior que eu, né? Mas então, 1945, aí vem a grande aceleração, que é a quebra, porque vinha tudo meio controlado, mas depois de uma guerra sempre existe muito avanço tecnológico, porque a gente usou a nossa mentalidade para matar o inimigo. E a hora que você matou para chuchu, você fala, o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando acabou a Guerra Fria, tinha o Tamagotchi, né? Que usava o quê? Chip de micro-ondas. Então você não conseguia mais comprar micro-ondas, mas conseguia comprar Tamagotchi para ir alimentar todo dia, senão ele morre e tal, etc. Isso, Tamagotchi da... Você não teve Tamagotchi? Eu também não, mas os meus filhos tiveram. Então, a partir de 45, o que acontece? Aquela mudança que veio com a industrialização, ela vai para os bilhões, né? Então, é uma situação alarmante. Mas a gente nós não temos o direito de ficar paralisado pelo alarme. A gente tem que encontrar soluções como a Liene encontrou agora, através da educação, através do conhecimento, através do que a gente está fazendo aqui. Nós estamos na beira de uma fogueira, trocando experiência. Cada um de vocês vai ter a sua. Eu estou compartilhando a minha, a Liene a dela. O Carlão maravilhosamente criou esse espaço e a Laís, a Silvia tiveram ideias e o Carlão aceitou. Eu acho que é por aí. Só que talvez a gente não tenha tanto tempo para fazer as coisas. Por quê? Eu vou dar uma informação para vocês que tem um podcast chamado Rádio Novelo. E o Rádio Novelo, depois eu queria ter ido, né? Seria muito interessante. Ele traz uma informação, eu acho que é 20 de julho de 2023 agora, né? E eu vou depois passar essas informações para vocês assistirem esse podcast, porque ele fala o seguinte, o aquífero Guarani,
ele é o centro de São Paulo, assim, ó. Ele está secando. E um cara que é hidrologista, cientista, geólogo, etc., ele está estudando Ribeirão Preto e Bauru, porque daqui a 100 anos a gente não vai ter água, porque o aquífero Guarani foi embora. E o aquífero Guarani, ele é antiquíssimo, ele tem 200 mil anos, ele tem 11 milhões de quilômetros quadrados. E tem um aquífero maior que ele, que é no Pará. E tem um aquífero tão grande quanto eles, que é no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. O Brasil está quase que flutuando em cima de aquíferos. E o que a gente tem feito com esses aquíferos? Desmatando, poluindo, fezes, urina, metais pesados, etc. Então isso a gente tem que começar a discutir, e principalmente nós aqui em Bauru, se a gente quiser ter cidade ainda, entrar em contato com esse pessoal da USP que está fazendo essa pesquisa, porque eles falaram assim no podcast, né? A gente está pesquisando aqui Bauru e Ribeirão Preto, porque pode vir a ser um Mad Max aí, né? Todo mundo começar a se matar por causa de água, porque vão tentar trazer água da Casa do Chapéu, não vai dar para trazer água, o aquífero vai estar seco. Eu fiquei ouvindo isso aqui e falei, meu... E tem gente que fala assim, puxa, esse Cerradão é um absurdo. Ele está acabando com o progresso da cidade, a gente já se viu, e tem ambientalista falando isso, né? E vamos acabar com isso, e tem gente que se aproveita, invade, né, poceiro, e etc, 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 e o resultado é o que vocês viram, né? Nós estamos numa, como diria quem joga sinuca, né? Talvez as meninas, algumas joguem, né? Mas os meninos talvez também nem todos, né? Mas nós estamos numa sinuca de bico. Ou a gente toma providência já, agora, e no podcast eles falam que o poder público está envolvido nessas pesquisas da USP, mas a gente não ouve falar nada, não tem essas informações, a gente fica meio vendido. Mas a gente tem que... é para ontem cedo, né? E é uma visão que eu trago a vocês, né? Sem querer ser alarmista, mas até mostrando o nosso potencial. Em 250 anos, a gente mudou a era geológica da Terra. A gente está mudando todas as características e causando a 6ª extinção em massa. A extinção em massa ela acontece a cada 5, 6 milhões de anos, e cada vez que ela acontece, 3/4 de todas as espécies se extinguem, né? Nós estamos causando agora, dia 7 de dezembro de 2023, a 6ª extinção em massa, onde nós vamos condenar, aí a importância do Bruno Latour, nossos irmãos terranos à extinção. Simplesmente não terão mais direito de existir.